Olá, hoje a gente vai analisar o futebol de um jeito um pouco diferente. Em vez de focar só nos 90 minutos que estão rolando, vamos entender como o jogo, que ainda nem começou, pode ser, na verdade, a peça mais importante para decifrar a estratégia de um time em campo. A gente sempre pensa nos jogadores, na tática, no técnico, mas e se a resposta para essa pergunta não estiver em nada disso? E se o fator que mais pesa na balança estiver totalmente fora das quatro linhas do jogo de hoje? Pois é exatamente essa a nossa ideia central. A tabela da última rodada de uma eliminatória, por exemplo, tem um poder gigantesco sobre as decisões que são tomadas na penúltima. É como um jogo de xadrez, onde se precisa pensar 2, 3 jogadas à frente. Então, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender esse conceito do jogo além do jogo. Depois, vamos mergulhar no contraste entre desespero e cálculo com um exemplo real. Na sequência, vamos ver o efeito dominó, quando um resultado puxa o outro. E por fim, vamos juntar tudo na visão de um estrategista, para que essa análise sirva para qualquer partida. Bom, vamos começar pelo nosso primeiro ponto, esse duelo entre desespero e cálculo. Para isso, vamos analisar um grupo de eliminatórias onde as motivações dos times são completamente opostas, e isso muda tudo. Dá uma olhada nesse cenário do grupo F. Portugal, com 10 pontos, já está praticamente com o passaporte carimbado. A briga de verdade é pelo segundo lugar que dá vaga na repescagem, e essa disputa está pegando fogo entre Hungria, Irlanda e Armênia. Mas para entender o que vai acontecer no jogo entre Armênia e Hungria, olhar só para essa pontuação não conta a história toda. O pulo do gato, a chave de tudo, tá na tabela da última rodada. É lá que o jogo estratégico se define. E aqui a gente vê a diferença brutal de mentalidade. A Armênia joga a vida hoje porque o último jogo deles é uma missão quase impossível, pegar Portugal fora de casa. Ou seja, para eles é tudo ou nada contra a Hungria. Já a Hungria tem margem para a manobra. Um empate hoje é um resultado excelente. E até uma derrota não é o fim do mundo, porque o destino deles vai ser decidido no confronto direto com a Irlanda, em casa, na última rodada. Então, o ponto crucial é este. A Hungria pode usar isso a seu favor. Eles sabem que a Armênia vai ter que se lançar ao ataque, talvez até de forma meio desorganizada, e essa pressão toda vai abrir os espaços que um time mais técnico, como o húngaro, adora para encaixar um contra-ataque mortal. A necessidade de um time vira a principal arma do outro. Agora, vamos ver como um resultado impacta diretamente o outro no mesmo dia. É o que a gente chama de efeito dominó. Uma peça cai e derruba a próxima. É aqui que a história fica ainda mais interessante. A Irlanda, que também está nessa briga, joga contra Portugal horas depois do jogo entre Armênia e Hungria. E essa diferença de horário, meus amigos, é uma vantagem estratégica gigantesca. A Irlanda tem o luxo de poder esperar. O time vai para o vestiário já sabendo o resultado do jogo dos seus rivais. Eles entram em campo com o mapa da mina na mão, sabendo exatamente o que precisam fazer, se vale a pena defender um empate ou se é preciso arriscar tudo por uma vitória. Vamos imaginar o primeiro cenário. A Hungria empata ou perde para a Armênia. Para a Irlanda, isso é música para os ouvidos. O time pode entrar em campo contra Portugal com uma postura mais cautelosa, focada em se defender, buscando o empate. Com esse pontinho, iria para a última rodada dependendo só de si mesma no confronto direto. Agora, se a Hungria vence, o cenário muda da água para o vinho. A pressão sobre a Irlanda se torna gigantesca. Um empate contra Portugal já não adianta. A seleção irlandesa vai ser forçada a sair para o jogo, a atacar, a correr riscos, e fazer isso contra Portugal é entregar para o adversário exatamente o que ele mais gosta, campo aberto para contra-atacar. É um prato cheio. E o legal é que essa lógica não vale só para esse grupo, não. Essa é uma ferramenta de análise que a gente pode usar em todo o campeonato. Vamos aplicar essa mesma visão a outro cenário bem parecido. Olha só o grupo J. A Ucrânia tem um jogo duríssimo contra a França, mas a estratégia ucraniana depende totalmente do que a Islândia vai fazer horas antes, contra o já eliminado Azerbaijão. Se a Islândia ganhar, a Ucrânia pode ser obrigada a se arriscar muito mais contra a França, mudando completamente o jeito que o time vai jogar. Até agora, a gente falou muito sobre como a necessidade de um resultado define a estratégia. Mas e quando essa necessidade simplesmente desaparece? Isso nos leva a um outro tipo de problema, os famosos jogos armadilha. Olhem para esse número. Isso representa a probabilidade, as odds, de um time como a Itália ganhar da Moldávia. Parece aposta ganha, né? Dinheiro fácil no bolso. Mas será? À primeira vista, parece a escolha mais óbvia do mundo. Mas, como a gente já viu, o contexto é tudo. E quando a gente olha para o contexto desse jogo, essa probabilidade tão baixa pode ser muito, mas muito enganosa.
É o que a gente chama de jogo armadilha. Times como Noruega e Itália, por exemplo, já garantiram suas posições. O primeiro lugar e a vaga na repescagem já estão definidos. O que eles têm a ganhar com uma vitória esmagadora? A resposta é simples: nada. E essa falta total de motivação transforma um jogo que parece fácil numa verdadeira cilada. Então, para a gente resumir, aqui está o nosso Manual do Estrategista. Antes de analisar qualquer partida, dê sempre uma olhada na rodada seguinte. Tente entender a motivação de cada um, procure as conexões entre os jogos e, principalmente, desconfie de favoritismos exagerados quando não há mais nada em jogo. O contexto é rei. E para terminar, fica a reflexão. Com essa nova lente de análise, olhando além do campo e para o calendário, quais jogos que antes pareciam simples se revelam agora como complexas batalhas de estratégia? A resposta pode mudar o jeito que todos nós assistimos ao futebol.